resumo da vida de Abraão e dos patriarcas, porque tudo volta neles. Quando a gente vai estudando o Velho Testamento, voltar neles, né? E se você tem uma visão mais ampla ou ampliada da vida desses homens, isso vai ajudar muito, né? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a vida de Abraão, né? A história registrada lá em Gênesis, capítulo 11, até o capítulo 25, verso 11. A gente não vai ler, porque o tempo não nos permite ler. Eu só vou falar os eventos, tá? Mas você vai achar esses eventos todos nessa passagem, nesse bloco de textos. Deus chama Abraão pela primeira vez para a terra de Canaã, quando ele morava lá em Ur dos caldeus. E ele vai até Harã, né? E lá ele fica. Lembrando que quando Deus chamou ele, diz para ele deixar a sua parentela. E ele não deixou, porque ele levou o seu pai e ele levou o seu sobrinho. Vai ter problema? Claro que vai. Deus parou na frente dele para matar ele? Não. Mas está fora da vontade de, então vai ter consequência. Existe a vontade absoluta de Deus quando você faz aquilo que está escrito, do jeito que está escrito. E a vontade permissiva de Deus. Qual que é a diferença? Na vontade permissiva, você paga a conta. Na vontade diretiva, paga a conta. Essa é a diferença. Tá? Então, lá em Terã, o pai de Abraão morre, né? Terã, o pai de Abraão, morre em Harã, né? Porque ele sai de Ur e fica em Harã. Não era para ter ficado em Harã, era ir para a terra da promessa. Só que ele tem o pai, ele tem o sobrinho, e eles ficam lá em Harã. E o pai dele, Terã, morre. O objetivo original de Deus, o propósito de Deus é que ele fosse direto para Canaã. Só que Deus tem muita paciência e esperou o pai dele falecer lá em Harã para ele chamá-lo de novo. Aí Deus vai chamar Abraão pela segunda vez lá em Harã para que eles fossem para a terra de Canaã. Abraão tinha 75 anos quando ele chegou em Canaã. Já era um ancião, né? Um homem idoso. E em Canaã, ainda ele tem lá uma pessoa que não devia estar lá, o Ló. Era sobrinho dele, não devia estar, mas estava, né? E aí, quando ele chega na cidade de Siquém, ele recebe a promessa de herdar a terra de Canaã. E ele faz algo interessante, ele constrói um altar de adoração a Deus. Lembra que eu falei que ele está sempre construindo altares de adoração a Deus, né? E a família de Abraão começou a ter fome lá na terra do Egito, passou a ter fome na terra de Canaã e foge para o Egito. E aí começam os problemas, né? Lá no Egito, ele combina com Sara, mentir, dizendo que Sara era sua irmã e não sua esposa. O faraó acha Sara bonita e leva para ser sua esposa. Deus intervém nessa situação e faraó não toca em Sara. Deus castiga os egípcios, é a intervenção divina, com pragas até o faraó. E aí ele devolve a esposa de Abrão a Sara. No entanto, devido aos favores dados pelo faraó a Abrão, ele se torna um homem riquíssimo, né? Abrão era um homem riquíssimo. E quando o faraó descobre o motivo das pragas que estava sofrendo e da mentira de Abraão, o que ele faz? Ele expulsa Abrão da terra do Egito. É o crente lá no bar tomando uma timbuca. O que o povo faz? Expulsa, você não é crente, o que está fazendo aqui? Né? Então,
Abraão nunca deveria ter descido para o Egito. Ele deveria ter esperado pela providência de Deus. Tem fome na terra? Tem. Mas o nosso provedor é Deus. Vamos ficar aqui. Foi aqui que Ele nos mandou ficar. A história seria outra. Mas Deus está sempre trabalhando no meio das fraquezas, limitações dos homens, né? E Ele continua fazendo o mesmo. E aí os pastores de Abraão começam de Ló. Olha, se Ló não tivesse lá, não teria pastores, né? Não teria gado, não teria briga. É bom que irmãos briguem? Não, morrem. Os dois morrem. Então, começou lá uma intriga lá entre os pastores de Abraão com os pastores de Ló. Então, Abraão, ele busca uma solução, ele propõe uma separação. Ô irmão, não está dando certo, não, então, peraí, você vai para lá, eu vou para cá, beleza? Beleza, ninguém sai falando mal de ninguém, mas não dá para a gente caminhar junto, beleza. Abraão propõe uma separação do grupo e deixa o Ló escolher. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para ali, eu vou para cá. E separar. Só que o Ló, por causa da ganância, escolhe o Vale do Jordão, porque era uma região fértil. E Abraão, tudo bem. Abraão não tinha interesse na terra. Abraão tinha interesse no céu. Lembra? O Ló tinha interesse na terra e vai se dar mal. Porque enquanto Abraão vai pela terra da promessa, estabelecendo altares de adoração ao Senhor, o Ló vai para a terra construindo casas. Ele queria ficar por aqui mesmo. E perde tudo, né, no final. A gente sabe a história dele, ele acaba perdendo tudo. E aí, o Vale do Jordão inclui aquelas duas cidades profanas, né? Sodoma e Gomorra, e as cidades que circulavam aquelas cidades. Tá. Deus fica na planície de Canaã, o Abraão fica na planície de Canaã, e Deus promete, mais uma vez, dar a ele a terra da promessa, a terra de Canaã. Então você vê que essa promessa vem sendo repetida por Deus, como Deus vem repetindo para a gente, todo domingo. Eu voltarei, eu voltarei. E são poucos que acreditam nessa promessa, no ato da ceia do Senhor. É uma mensagem muito forte para a igreja, primeiro deveria ser, né? O sacrifício de Cristo para a nossa redenção e o retorno de Cristo para a nossa consolação. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Deus vai voltar. E aí então Deus promete de novo a terra de Canaã, e aí Abraão muda para Hebrom. E lá em Hebrom ele constrói de novo um altar ao Senhor. E de novo ele adora a Deus. E aí começa uma guerra aí de 5 reis contra 4 reis. Os 6 da Mesopotâmia são derrotados. E Ló é levado cativo. Prisioneiro. Abraão vai lá defender seu sobrinho, né? Vai lá libertar, na verdade, o seu sobrinho Ló daqueles 5 reis. E é um evento interessante, por quê? Porque quando eles recuperam tudo que eles perderam naquela batalha, o Abraão não aceita os despojos da guerra, né? Os reis querem dar para ele. Ele fala, de jeito nenhum, porque vocês vão dizer que vocês que me enriqueceram, e a minha riqueza venha do Senhor. Legal, né? Olha que legal, irmão. Alguém chega aqui e oferece algo, e não, porque a minha riqueza vem. E eu acho legal que o Abraão recusou receber dos despojos. Ele só falou, não, só o que os soldados comeram, que foi usado na guerra, e pronto. Veio o Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, príncipe da paz. Ele veio. E Abraão lhe deu dízimo.
Então Melquisedeque é superior ou inferior a Melquisedeque? Inferior, porque aquele que dá o dízimo é inferior àquele que recebe. Então toda a tribo levítica deu dízimo a Abraão, na pessoa de Abraão. Então qual é o sacerdócio superior? O sacerdócio araônico, levítico, ou o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque? Segundo a ordem de Melquisedeque, porque Abraão pagou o dízimo, ou seja, o nosso Senhor não poderia ser sacerdote araônico, porque ele não era levita, e ele era da tribo de Judá, e não atribui sacerdote nenhum à tribo de Judá. Mas ele é superior, porque ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Então Abraão pagou o dízimo. Então o sacerdócio araônico é inferior ao sacerdote de Melquisedeque, da qual descende aí o sacerdote de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá. E aí Deus promete a Abraão um filho, né? Essa não é a primeira vez que Deus prometeu para ele, mas é a segunda vez. Aí a Sarai teve uma ideia. Mulher, quando tem uma ideia, lembra que o desejo dela é contra você, e te compete dominá-lo. Vai brigar com Deus, minha irmã, vai lá, questiona com ele, pede asas de anjo, vai lá no céu, conversa com ele, não tem nada com isso, está escrito, né? Então, a Sara falou assim, eu quero um filho. Irmã, mulher quando quer uma coisa, nem Jesus resolve. Porque as pessoas, só Jesus, não, nem ele. Quando essa coisa, ó o preconceito. Quando a mulher quer um negócio, ela vai te atormentando, te atormentando, te atormentando, te atormentando. Aí, só para você ficar livre. Mas a gente não pode fazer isso. Esposa, esse desejo é contra mim, você está jogando contra nosso time. E eu tenho o dever e a obrigação de dominar. Então é não. Ela vai pedir 1000 vezes, é não 1000 vezes, acabou, não tem que mudar, não. A Sara teve uma ideia, eu quero um filho, então você vai deitar com a minha escrava e vai me dar um filho através dela. O Abraão falou, tá bom, mas lembra que Deus está trabalhando através das fraquezas? Foi um erro dele, ele devia ter falado não, porque a promessa de Deus era da descendência dele com Sarai, que ainda o nome dele era Abrão e Sarai, depois que Deus muda, né? Gente, não precisa buscar atalho na vida cristã não, porque esse atalho só vai te levar para mais longe, ou para mais dificuldade. Fica no caminho do Senhor que vai dar certo. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Aí o Abraão tomou um atalho, né? Eu vou ter um filho, seria legítimo, tá? Dentro da cultura, legítimo, não era promiscuidade, só que daí descende as tribos árabes, que até hoje luta contra o Senhor Jesus Cristo. Quem persegue os cristãos hoje no norte da África? Os filhos de Ismael. Até hoje. Os árabes não iam existir se não fosse essa situação aqui. E aí deu problema, né? Aí Deus, sabendo que Ismael era filho de Abraão, Deus o abençoou, né? Agar fica grávida, ela passa a desprezar a sua senhora, Sarai. Ela despreza. E olha, quando você despreza o servo de Deus, por mais fraco que ele seja, você despreza Deus. E Deus vai se levantar contra, né? Você pode ter certeza. Aí Sarai expulsa Agar de casa, ela foge para o deserto.
Aí o anjo do Senhor lhe aparece, manda ela voltar, né? Pedir perdão à sua senhora. E é interessante que nessa ocasião ela fala, né, Deus que vê, né, Deus que escuta, porque Deus viu a aflição dela, o filho dela ia morrer de fome, né? Então Deus fala, não, volta para sua senhora, se humilha, pede, né, perdão. Deus até ensinando como a gente fazer, né? Vai lá para sua esposa, só pede ela perdão, vai lá para o seu marido, vai lá para o irmão, pede ele perdão, vai lá para o vizinho, pede perdão, né? Resolve esse negócio aí. E aí o nome de Ismael é dado ao filho, né, de Agar, e o Abraão tinha 86 anos. Lembra que ele chega na terra com 75, né? E aí ele tem 86. Aí Deus aparece de novo para ele. De Abrão para Abraão, muita gente, e Deus renova a aliança da promessa de ti, todas as terras serão abençoadas, e todas as famílias, né, não a terra, mas todas as famílias da terra, e Deus institui a circuncisão. Foi nessa hora que Deus estabelece a circuncisão. E Deus também muda o nome de Sarai para Sara. Sara significa princesa, e da qual vem a promessa. Então Abraão circuncida todos os homens da sua casa, há 86 anos, né? Ele circuncida todo mundo, e essa circuncisão acontecer no 8º dia do nascimento do menino, né? Por que no 8º dia, não no 7º, não no 9º? Porque no 8º o nosso organismo tem mais vitamina A, que cicatriza com mais facilidade, por isso que é no 8º dia. Por isso que quando a Bíblia trata de algum assunto que tem a ver com a ciência, ela trata com muita propriedade, né? E por isso que a circuncisão era feita no 8º dia, para cicatrização. E aí Deus promete um filho a Sara, e dentro de um ano ela sorri, né? E ela sorri dentro, ela não sorri fora. E o anjo do Senhor fala, por que você está rindo? Ela fala, não ri não. Como é? Claro que você riu. Porque aquele anjo do Senhor não era um anjo criado, era o próprio Senhor, né? O mensageiro do Senhor. Ao ouvir a risada de Sara, Deus a repreende, porque ela estava duvidando da promessa de Deus. Então, Deus fala dos planos dele com Abraão de destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E o que Abraão faz? Intercede. Você vê uma marca nos homens que Deus usou no Velho Testamento e no Novo. São homens de intercessão. Você viu no Moisés lutando pelo oprimido. Agora você vê Abraão lutando pela cidade. E por que você está lutando? Tem muita gente que gosta de lutar pelos justos, Brian, pelos santos, né? Eles não precisam. Há mais alegria no céu quando o pecador se arrepende do que 99 que não precisa de arrependimento. Então por quem que nós estamos lutando, né? O Moisés lutou pelo oprimido. O Abraão está lutando por uma cidade pecadora. Nós devíamos estar lutando pelos pecadores, para que eles arrependam e comece a lutar pelos outros pecadores, que arrependam e comece a lutar pelos outros. Ou seja, não quer dizer que você não possa defender seu irmão, né? Não é isso, mas eu estou dizendo que às vezes a gente, em vez de dar atenção às pessoas que estão realmente precisando, a gente fica dando atenção a pessoas que não precisam da sua atenção naquele momento, né? Eu sugiro, tem visitante na igreja, dá atenção para ele. Tem irmãos que tem 2 domingos, 3 que não veio e veio hoje, dá atenção para ele. Aqueles que estão aqui todo dia, depois você conversa com ele, né? Por quê? Porque quem está precisando? Não quer dizer que os outros não estejam, né? Mas eles estão aqui todo dia, você pode conversar com eles depois, mas dá atenção para aqueles que mais precisam, né? Por isso que eles estão chegando só de vez em quando, por isso que os visitantes, né?
Às vezes chega e vai embora e não volta. Por quê? Ninguém falou com ele, ninguém mostrou onde que é o bebedouro, o banheiro, ninguém deu um café para ele. Aí vai, vou não, ninguém nem que eu estava lá. Né? Então, e aí, com 99 anos, né, foi circuncidado e todos os da sua casa, e um ano depois, o Isaac, o filho da promessa, nasce, né? É interessante como que de um morto, né? Deus abençoou o mundo. Porque ele já estava morto, né? Assim, Sara era estéril, lembrando, né? A esterilidade. Como Deus não precisa de mim. Porque de um morto, ele faz uma poderosa nação. Na verdade, várias nações. De um morto. Então, às vezes as pessoas ficam aí achando que Deus tem que ficar de pé e bater palma porque ele faz parte da igreja. Tem gente assim, né? Gente que acha que Deus deve eles, porque eles são os caras da igreja. Né? E Deus tem que ficar de pé, vai bater palma para os caras. Ô meu irmão, você está equivocado. De um morto, Deus fez uma multidão, né, de nações. E dentre elas ele escolheu Israel para abençoar. Não é porque Israel era forte ou poderosa. Na verdade, quando Deus encontrou Israel, a Bíblia fala como uma criança que estava enrolada no cordão umbilical, se afogando no seu próprio sangue. E você está vendo o que no Velho Testamento, irmão? Graça sobre graça. Agora nós estamos pegando o Novo Testamento e fazendo dele um livro de lei. Olha que coisa louca. O Novo Testamento virou um livro de lei dentro da igreja. No Velho, que era um livro de lei, nós vemos graça sobre graça. No Novo, que é graça sobre graça, nós transformamos ele em livro de lei. Ai, que loucura. E nos deixamos escravizar. Eu não me deixo. Nem que eu tenha que ficar sozinho na igreja. Eu não tenho problema de ficar sozinho. Eu até gosto. Mas ninguém vai falar na minha cabeça. Eu até gosto. Então, mas o ponto é que nós estamos pegando o Novo Testamento e fazendo de lei mais severa do que a lei de Moisés. Rapaz, que é isso, irmão? Só mostra que a gente não conhece a Deus, que a gente não conhece as Escrituras, que a gente não conhece Jesus. Não conhece. Ficamos presos no papel e na tinta. Porque se a gente conhecesse Deus, né, a gente agiria diferente. E aí Deus concede o Abraão, né, dialoga ali com Abraão, uma conversa muito bacana, Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra, e discutindo com Deus, enquanto o Senhor está conversando com Abraão, os dois anjos, eu creio que é Jesus e o Espírito Santo, vão até a cidade em forma de anjo, depois eles tomam a forma de homem, Ló o recolhe, mostrando a hospitalidade de Ló. Sodoma e Gomorra não foi destruída somente por causa da imoralidade. O maior problema de Sodoma e Gomorra era a falta de hospitalidade. A falta de hospitalidade gerava a imoralidade. Porque quando os homens chegaram na cidade, o que eles queriam? Ter relação sexual com aqueles homens. Se eles fossem acolhedores, gentis, educados, eles jamais pensariam nesse absurdo. Então, o que destrói Sodoma e Gomorra, além de ser uma cidade imoral, era uma cidade não acolhedora. Por isso eles querem abusar dos homens. E infelizmente, quando você não é uma pessoa acolhedora, você vê o ser humano só como objeto de uso. Você usa as pessoas. Como aqueles homens queriam usar, né? Aqueles homens, você usa. É o patrão que usa o empregado, né? É a dona de casa que abusa da moça que trabalha na casa dela.
coloca muito serviço para um dia só, sobre hoje é diarista que fala, né? Aí põe um serviço de 15 dias em um. E quer, em vez de pagar 15 dias, paga um e exige os... Está vendo, irmãos? Deus puniu a cidade de Sodoma e Gomorra. Um dos problemas principais da cidade de Sodoma era a falta de hospitalidade, a falta de acolhimento. E por isso eles abusavam das pessoas que chegavam na cidade, e inclusive sexualmente. Eles abusavam, inclusive sexualmente. Então Deus pune. Então, se nós não somos um povo acolhedor, irmão, nosso fim está próximo. E não é para o céu não, viu? Você vê o mundo hoje aí por causa das guerras, por causa de regimes ditatoriais, que não dá liberdade, há uma migração, né, muito grande dos povos. E Deus sempre honrou os estrangeiros, os imigrantes. Deus sempre honrou. E hoje você vê uma desonra, né, aos imigrantes. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque se nós nos tornamos como Sodoma e Gomorra, na falta de acolhimento, o que você acha que vai acontecer? Você acha que Deus mudou? Eu gosto de Hebreus, viu? Deus é o mesmo hoje, ontem e sempre. A turma só usa essa passagem para falar de milagre. Porque, eu estou falando do juízo. Eles não pensam que Deus, né, a hospitalidade, no próprio livro de Hebreus, que na prática, alguns acolheram anjos, sem saber. Você nunca vai saber. Por isso que quando você vê alguém na rua pedindo alguma coisa, se você não tiver uma moeda, não tem que ter moeda, não tem que ter dinheiro. Pode ser como Pedro e João. Não tem prata, não tem nada. Mas eu tenho algo para te dar. Eu posso te dar uma meia hora da minha atenção. Eu posso com você. Eu posso marcar um dia que eu posso vir aqui. Aí, ou sei. Porque pode ser Jesus, meu irmão. Aí Jesus vai lembrar, eu lembro, você passou por mim, você não tinha dinheiro. Na verdade, você não tinha dinheiro nem para comer. Você estava com fome no dia. Mas você me deu atenção. Eu creio num Deus teísta, tá, irmãos? O que é isso? Um Deus que está presente no nosso mundo. Eu não sou deísta, que Deus está lá no céu e não importa com o que acontece aqui. Deus importa. Então, qual era o problema? Toda vez que você ouve cidade de Sodoma e Gomorra, você pensa em quê? Homossexualismo, né? A causa do abuso sexual, né? Por isso que quando a Bíblia fala de sodomita, seria a parte ativa no relacionamento homossexual, porque é os agressores. O passivo na relação, a palavra é outra, é efeminado. Ele é passivo. Mas Deus condena os dois, o sodomita e o efeminado, né? Então, talvez você nunca ouviu essa colocação da questão da hospitalidade. Deus a Abraão livra o justo Ló, justo porque Tiago fala que ele era justo, e que ele afligia sua alma pela corrupção da cidade, né? Então, mas por que a esposa de Ló não foi salva? Ló resistiu sair, os filhos falaram lá, as filhas, né, falaram lá com os genros, eles acharam que ele estava brincando, o anjo, uma hora lá, começou a empurrar ele, a pressa, aí ele, não, deixa eu ficar aqui, para que, aí ele ficou numa cidade, depois que ele vai para a montanha, né, ficou com medo, aí ele vai para... Por que
a esposa do Ló se perdeu? Ocupada demais com as coisas da terra. Mas quem a colocou naquela situação? Ló. Ó. Bom, vai ser um bom conselheiro. Ele não vai ver a esposa de Ló virando uma estátua. Ele vai ver que ela desobedeceu a Deus, olhando para trás, estava apegada às coisas da terra, mas quem começou esse procedimento? O Ló. Lembra que ele foi construindo casas? Enquanto Abraão foi construindo altares? Então, quem era o materialista? Que acabou influenciando a? É isso que eu quero que vocês aprendam. Não é para olhar só para o erro. O erro é vital, que é estátua. Mas o que levou? Primeiro, desobediência a Deus, porque ela olhou para trás. Mas por que o coração dela era apegado às coisas? Porque o senhor Ló era apegado às coisas e influenciou ela, inclusive as filhas, né? Porque as filhas vai falar o seguinte: não há homem na terra. Então, o coração delas estava onde? Na terra. Nosso pai já é velho. Vamos embebedá-lo e vamos ter filho com ele, para que o nome do nosso pai não seja riscado da terra. Ou seja, a família toda está influenciada pela liderança do cabeça. Não, cabeça. Às vezes você vê atitude ruim nos filhos, atitude ruim. Quem é o responsável? Não é o cabeça? A turma gosta de falar de que é o cabeça do lar para manipular, mas não para assumir responsabilidade. A proteção, o cuidado, as necessidades da família. Está vendo? Então a influência de Ló, totalmente, né? Mas Deus, por amor a Abraão, salva lá o Ló. Os homens têm que encorajar o Ló a sair rápido da cidade, porque estava... Ô irmão, saia rápido do seu pecado, né? Seja qual for, não fica brincando não, porque pode acontecer a volta do Senhor, e aí? E aí, como é que fica? Né? É o caso aí da senhora Ló, né? Lembrando que Deus, Ele é justo, né? Antes de julgar quem quer que seja, Ele dá milhares de oportunidades. Ele está dando oportunidade para Ló desde quando, hein? Desde que ele saiu lá de Ur dos Caldeus. Olha para o seu tio, olha o que ele está fazendo. Mas ele vai perdendo nessas oportunidades, infelizmente, né? E aí o Senhor destrói as cidades lá, né? E das filhas de Ló, né? Nasce aí duas nações que vão estar sempre contra o propósito de Deus: os moabitas e os amonitas. E um desse grupo Deus falou através de Moisés: eu não quero nenhum moabita na minha casa. Uau. Você acha que Deus aceita todo mundo, irmão? Ele quer que todos sejam salvos, mas Ele não vai aceitar o ímpio na sua iniquidade. Ele vai rejeitar, né? Então, por isso que quando os judeus casam com os moabitas, lá em Esdras, e eles optam em separar aquelas famílias, divorciar, eles estavam certos. Deus já tinha dito. E eles casam com moabitas, amonitas, e Deus falou, porque eles não deram passagem, né, para Moisés.
Então, olha, é coisa séria, né? Não é uma coisa tão simples, né? Como às vezes as pessoas acham que é, né? Então, daí surgiu essas duas nações, né? Os Moabitas e os Amonitas. Eles, todos inimigos do propósito de Deus, né? E aí Abraão novamente em Gerar, ele vai mentir de novo. Ele vai falar que Sara não é sua esposa, e sim sua irmã. Aí o Abimeleque, rei de Gerar, agora eu quero ver, Abraão está mentindo para o rei de Gerar. Você está vendo as folhas, a mentira de Abraão ao rei de Gerar, falando que Sara é sua irmã. O que está por trás da mentira do Abraão? Medo. Outra coisa, você acertou a primeira, mas tem outra coisa. O medo foi fácil. O medo você já sabia por causa do Egito. Mas aqui tinha outra coisa. O que está por trás da mentira de Abraão com o rei de Gerar? O medo. Jóia, porque lá no Egito ele já mostrou para a gente que tinha medo. Mas lá no Egito ele não mostrou o que ele mostrou em Gerar. Ele mostrou uma outra coisa lá em Gerar. Vou adiantar, porque o tempo é curto. Ele julgou aquelas pessoas. Ele julgou não haver temor de Deus naquela terra. Por isso ele temeu e mentiu. Então, olha para você ver qual é a causa da ação. O povo que não teme a Deus. Então ele julga. Por causa disso, ele mente. Por causa disso, ele coloca o povo todo numa situação de destruição. Então, de novo, julga pela reta justiça. Tenta entender o porquê das coisas, para você poder ajudar as pessoas. Não é para condená-las. Eu não sou o juiz. Deus é o juiz. Eu não sei todas as coisas. Deus sabe. Eu não vejo todas as coisas. Deus vê. Eu não ouço todas as coisas. Deus ouve. Então Ele é o juiz. Mas eu posso investigar para ajudar a pessoa. Olha, você está mentindo. Aí a pessoa fala o quê? Os mentirosos não vão para o céu, vai para o inferno. Só que a pessoa está mentindo, não é porque ela quer mentir. Ela está mentindo porque está com medo, e talvez o medo em função de uma outra situação. E você tem que chegar nessa situação aqui para destruir a mentira aqui, ó. Aí nós atacamos a mentira, certo? Mas não ataca a razão da mentira. A pessoa até para de mentir por um tempo. Depois volta a mentir em dobro. A Bíblia até fala 7 vezes mais, né? Por quê? Porque a causa não é tratada. Você só trata o que você em vez de investigar. Então agora você sabe, o Abraão ele julga a cidade, dizendo não há temor na terra, portanto você vai dizer que é minha irmã, porque eu tenho medo do povo. Aí um certo dia, né? E aí o Abraão caiu do cavalo, viu? Porque um certo dia o Abraão estava lá dando uns beijos lá na Sara lá, sei lá o que ele estava fazendo. Sei que ele estava dando um carinho nela lá. E o rei viu. Falou, peraí, não pode ser sua irmã não, hein? Ninguém faz isso aí que você está fazendo com minha irmã não, hein? Aí o rei chama a atenção de Abraão, né? Você colocou toda a nossa cidade em destruição por causa de uma mentira provocada por um juízo temerário, provocada pelo medo. Um país inteiro seria destruído. Parece uma mentirinha boba, né? Mas não é não, era sério. Né? Agar e Ismael, né, são expulsos da casa de Abraão, porque Ismael começa a bater no Isaac. O filho da escrava começa a perseguir o filho da promessa. Então ele é expulso de casa e a Sara exige, né, que Abraão tome essa providência e o Abraão cede às exigências de Sara e Deus
o salva no deserto, né? E ele vira pai de uma grande nação, por amor a Abraão. Aí são as tribos árabes, né? O povo árabe. Teve 12 tribos árabes. Eu não sei quantas tem hoje, mas naquela época teve 12 tribos de Israel, teve 12 nações árabes. E da mesma forma que Ismael batia lá no Isaac, os árabes querem bater nos israelitas até hoje, né? Mas isso não aconteceria se o Abraão tivesse falado: Sara, eu sei que você quer ter um filho, mas eu não estou no lugar de Deus, eu não posso te dar. Mesmo que é legal, né, eu ter o filho com a Sarai, com a Agar, não é moral. Então eu não vou ter não. Vamos deixar isso com Deus, não vamos dar um jeitinho não. Mas ele deu um jeitinho e a coisa complicou, né? E até hoje, né? Os descendentes de Ismael percebem, porque mais tarde eles se juntam com os descendentes de Esaú, o assassino, lembra dele? Eles se juntam. E talvez por dessa mistura surjam esses radicais aí do Islã, não sei. Porque a violência estava presente em Esaú, né? E em Ismael, maltratos, né? Daí surgiu esses radicais, eu não sei. Aí Deus que conhece mesmo o desenrolar de toda a história. E aí Deus faz uma amizade lá com Abimeleque, né? E essa amizade é honrada. Como é que é? De Esaú. Esaú era um assassino, né? O primeiro assassino da terra. Não Isaac, o Ismael. Mistura, né? No processo da história, em algum momento da história, eles... Não foi o Ismael com Esaú, Esaú já nem existia, mas os descendentes, né? Os descendentes, né? E aí, já idoso, né? Sara morre com 127 anos, Abraão já estava bem idoso, ele manda seu servo buscar uma esposa para seu filho. E não queria uma esposa da terra de Canaã, porque os descendentes de Canaã descendem de Cã, filho de Noé, que foi amaldiçoado. Cã. E eles eram violentos, né? Tanto é que, quando você vai ver a história lá de Isaac e Jacó, o Jacó casa, Jacó e Esaú, filhos de Isaac. O Esaú casa com as filhas da terra e causa grande angústia nos pais. E a mãe de Jacó falou: não, vai para Harã, né? Tem parente lá, você acha alguém lá para casar. Ele não queria que casasse com alguém da terra, porque as esposas do Esaú, irmão de Jacó, causaram muita tristeza para Isaac e a sua esposa. Rebeca é a esposa de Isaac? Ok. Sim. Aí a Rebeca casa com Isaac, daí nasce 2 filhos, né? O Jacó e o Esaú. E o Abraão morre com 175 anos de idade. Essa é a história, né, de Abraão, né? Ele viveu 175 anos e também é sepultado junto com a sua esposa Sarai, a princesa, né, de Deus, daí a nação de Israel, né? Então, concluindo, até por causa do tempo, quais são as lições da vida de Abraão, né? Talvez a maior lição é que Deus é fiel à sua promessa, porque dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ele sempre foi um homem de fé. Deus disse: sai, ele saiu, mas com uma certa limitação, porque ele ia, mas levando alguém que Deus pediu para ele não levar, né?
É como o casal que casa, mas fica na casa do pai. Deus falou para sair. Não é que Deus vai te matar porque você ficou na casa do pai, mas você sabe que você está ali contra a vontade do Senhor. Você está dentro da permissão de Deus. Vai ter problemas, vai ter dificuldades, mas que poderia ser evitado se você realmente saísse da casa dos pais para unir, né, com o seu cônjuge e ser uma nova família, né? Olha, ele teve que deixar seus parentes, ele teve que deixar sua pátria. Ele era um homem rico lá na Mesopotâmia. Ele teve que deixar sua riqueza. É claro que leva alguma coisa, mas quem o enriquece é Deus, né? Quando ele vai separar do Ló, ele não busca o primeiro lugar ou os lugares melhores. Ele sabe que com Deus ele conquista o mundo. Às vezes as pessoas falando de estratégia missionária, colocar um prédio numa avenida, numa cidade central, aí fazem e não dá quase nada. Aí vai um irmão para o mato, né? Não tem ninguém lá no mato, passa boi, vaca, aí ele fala com o tocador do boi, o tocador do boi fala com o dono da fazenda, no final está lá um grupo de irmãos servindo o Senhor. Não é o lugar que faz uma igreja, são as pessoas. E os outros vão ser atraídos pelo comportamento das pessoas. Uma das igrejas de Cristo que mais cresce no mundo reúne debaixo de uma árvore. Uma árvore gigante, com uma copa muito bonita. Apesar que existem árvores gigantes, né? Com uma copa. E lá está uma plaquinha, aqui reúne uma igreja de Cristo. E os irmãos vêm de longe, cantando, louvando a Deus, pulando. Aí quando chega lá na assembleia, os irmãos pregam, oram, ensinam. Depois eles voltam para casa festejando, pulando, cantando. Não é o local que faz uma igreja, irmão. São as pessoas, né? A gente pode olhar aí. Se o local fizesse uma igreja sem tecer qualquer comentário negativo, a igreja do centro já deveria ter 5.000 membros, porque ela está num lugar estratégico. Ali passa milhares de pessoas todos os dias, ali naquela praça da estação. Não é local que faz a igreja, né? Tanto é que os membros das igrejas lá do centro vêm de longe, né? Por quê? Né? Então, é bom ter um lugar estratégico? É bom, ninguém está negando isso. Mas não é um lugar estratégico que faz uma igreja, são as pessoas estratégicas que fazem uma igreja. Então a vida dele é marcada pela obediência, pela fé, pelo sacrifício. Ele teve que sacrificar o filho, lembra? Eu esqueci de falar desse ponto tão importante, né? Lá no Monte Moriá. Gente, ele chegou a pôr o filho dele no altar de sacrifício. Ele chegou a levantar o cutelo quando Deus fala, pare. Mas Deus não sabe todas as coisas? Deus não sabia que Abraão amava ele acima de tudo? E aí? Vocês não falam que Deus é onisciente, que sabe tudo? Como é que você... Por que agora Deus está falando? Agora eu sei que você me ama. E aí? Como é que faz com esse negócio? Vocês falam que Deus é onisciente. Mas Deus não sabe tudo? Deus não vê o coração do homem? Por que Deus exigiu aquilo dele? Como é que combina aí essas palavras em línguas dentro da igreja? Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Eu não estou negando isso. Eu estou pensando, como é que você reconcilia isso? Irmão, Deus é o único ser mortal que se limita para falar na nossa própria língua, para andar conosco.
E quando Deus se limita, Ele é o único ser que abre mão do seu conhecimento. Ele é o único ser que não exibe conhecimento. Ele é o único ser que voluntariamente decide esquecer. Tanto é que Ele decide esquecer os nossos. Já pensou se for ter um telão igual os evangélicos falam, hein? Rapaz, essa menina está enlascada, né? Então Deus é o único ser espiritual, racional, moral, que toma a decisão de esquecer e esquece. Ele abre mão do conhecimento dele, como Jesus. Jesus não teve que aprender obediência pelas coisas que sofreu. Então, para tratar conosco, ele se faz igual. E se ele se faz igual, eu falo, eu quero ver se ele me ama. Tanto é que quando aquelas mulheres, foi a maior demonstração de amor, quando aquelas mulheres foram levar presente para Jesus morto. O que um Deus morto pode fazer? Nada. Ele está morto. Mas elas demonstram amor a Jesus e o reconhecem como meu Senhor, não está vendo? Então, Deus, Ele é o único ser moral, né, que abre mão do conhecimento para conversar com a gente dentro da nossa linguagem, dentro do nosso comportamento, dentro da nossa limitação. Por isso que Ele põe Abraão à prova, porque Ele se faz carne. O Pai se faz homem. Como você acha que Deus apresentava a Adão e Eva lá no paraíso? Na sua glória ou como um igual a Adão e a Eva? Como um igual. Ué. Se Deus viesse na sua glória, nós temos até um cântico, né? Nem Adão na sua glória viu, na glória no sentido antes do pecado, viu Deus na sua, nem Adão. Então, Deus se limita. Ele decide não saber. É uma coisa que nós temos que aprender com Deus. O apóstolo Paulo aprendeu essa lição com Deus, lembra? Decidir não saber nada a não ser Jesus crucificado. Pronto. E às vezes as pessoas vêm querendo saber sua opinião, só para gerar problema na igreja, divisão, contenda. E você fala, irmão, eu decidi não saber nada. Eu decidi saber só Jesus. Você quer falar de Jesus? Vamos falar. Se é isso aí que você quer falar, não vou falar. Não importa o que você pensa, não importa o que eu penso. Ponto. Então você consegue conciliar, porque Deus é o único ser mortal, imortal, né? Espiritual, que abre mão. Ele esquece. Depois ele fala, lembrei. Mas você lembrou é porque ele voluntariamente decidiu, não, deixa essa menina andar aí por conta dela. Depois a gente conversa. Então, quando Deus nos prova, Deus toma a forma humana. Porque Ele não nos tenta além da forma humana, Ele não nos tenta além da nossa força. Então, quando Ele nos prova, Ele toma a forma humana. Porque Ele sabe, eu posso, então Ele pode. Ele nunca prova além da nossa força humana, né? Então Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente, mas às vezes Deus deixa, né, por amor a nós, a sua glória. Imagina se Jesus tivesse vindo em glória, que ele tinha na eternidade com o Pai, ninguém ia aproximar dele. Imagina, até porque todos morreriam, né? Imagina Jesus entrando em Jerusalém, né, naquele carro glorioso do Senhor de Ezequiel. Rapaz, seria algo espetacular. Aqueles anjos com olhos de trás, para frente, para trás, para todo lado. O povo ficaria aterrorizado, mas não identificaria com o povo. Então o que ele faz? Ele entra num jumentinho. Fusquinha 66. E o povo ovaciona, o povo glorifica, ou seja, Deus, quando foi falar com Abraão, ele tornou um homem, né? Com Moisés, a Bíblia fala que Deus falava com ele face a face. Como que você acha que Moisés via
a face do Senhor, né? Se fosse na sua glória, Moisés morreria, né? Então, assim, eu acho interessante essa, quando Deus se limita por amor a nós. E aí, às vezes, nós já somos limitados por natureza, aí somos adotados de alguma habilidade pelo poder do Espírito Santo. Essa é a força que o Espírito nos dá, não é poder e autoridade, é a força ou habilidade para fazer algo, porque a palavra autoridade, quando fala de poder, é exousia no grego. Aí Cristo tem exousia, mas nós temos dunamis, nós temos a capacitação do Espírito para explodir o reino das trevas, porque dinamite explode, daí vem a palavra, dinamite explode. Não é as portas do inferno que vai resistir à igreja, é a igreja que vai empurrar as portas do inferno, entende? Nós entramos no mundo das trevas e arrebatamos as almas das trevas e levamos ao Rei da luz, que é Cristo, né? Então, eu acho legal quando Deus se limita, e é isso que nós precisamos fazer, aprender a fazer. Não adianta você ir numa casa humilde, simples, e de terno e gravata, chegando numa Hilux, não adianta. As pessoas já vão ver uma distância entre elas e você. Mas se você chega lá simples, roupa simples, uma sandália simples, aproxima. Agora, se você vai pregar lá na Zona Sul, aí vai lá de Hilux, não tem problema não, porque você também tem que identificar com aquele povo. Se você não tem, veste uma roupa melhor para, né, porque aí você se identifica. Então, o Evangelho é para todos, e nós temos que ser igual camaleão, adaptar rápido. Você sai de uma pregação, né, de um congresso de mais de 1000 pessoas, e vai para a favela, e lá você já está de roupa surrada, porque você, é isso que vai fazer diferença. E Deus ensina isso para a gente, né? Por isso que Ele, quando nos prova, Ele toma a forma humana, como homem. Vamos ver se Ele me ama. Jesus morto, as mulheres levaram presente para Ele. Olha que legal, né? Ele continuava senhor delas, mesmo morto. Aí quando Ele ressuscitou, olha que legal, né? Então, Deus colocou Abraão à prova. Eu concordo em parte que era para mostrar para o próprio Abraão, né? O próprio Abraão. Mas por outro lado, Deus estava provando ele. Deus também nos prova. E quando Ele nos prova, fica em silêncio. Você pode ler no Novo Testamento para encerrar, porque nós temos que arrumar aqui hoje, porque amanhã é feriado. E sexta eu vou lá arrumar o telhado da minha mãe, vou acabar de arrumar lá, então aproveitar o feriado e pôr isso para trás. Então, preste atenção nos ensinamentos de Jesus. Se Jesus fala com os discípulos de fé, Jesus sai de cena e deixa eles agirem. E eles tomam muita bomba, até começar a passar nas provas. Mas eles tomam bomba primeiro, né? Lembra daquela tempestade no Mar da Galileia? A Bíblia fala que Jesus ia passar de largo, ou seja, Jesus não ia entrar naquele barco. Ele ia esperar eles lá do outro lado, porque já tinha falado com os discípulos, vamos para o outro lado. Pronto. Ele já tinha falado, vamos para o outro lado. Então Jesus não tinha que estar ali dentro. Então ele desce da montanha, né? Já era madrugada, o barco está sendo chacoalhado para todo lado, e ele está passando de largo, ó. Aí alguém olha lá, vê um vulto, né? É fantasma. Os caras tomaram bomba de cara, reprovado. Aí Jesus falou, não, sou eu. Aí o boca aberta do Pedro, né?
Se é o Senhor mesmo, está duvidando, ó. Manda eu andar sobre as águas. Ah, pode vir. Vem. E o Pedro foi. E o Pedro não perdeu a fé em Jesus, viu? Lê o texto direito. Em quem Pedro perdeu a fé? Não foi em Jesus. Por que ele começou a afundar lá, irmão? Ele perdeu a fé nele mesmo. Porque Jesus estendeu a mão, homem de pequena fé. Então ele tinha uma fé, ué. Ele tinha uma pequena, mas tinha. Jesus falou que se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente diria montanha, ela voaria para o mar. Então ele tinha fé em Jesus, mas ele, ao olhar o drama, né? Imagina o vento, gente, ele era nadador, ele conhecia aquele mar ali de cabeça para baixo, ele foi pescador ali, ó. Não era a primeira tempestade que Pedro enfrentou naquele mar, mas ele olhou para o mar, a coisa complicou. É o que acontece com a gente, né? A gente olha para a gente, olha para a situação, a gente desespera. A gente olhar para o alto, não, beleza, Deus está comigo, vamos embora. Tanto é que ele teve a fé que ele levantou a mão, ó, e salva-me, Senhor. Então ele tinha fé em Jesus, ó. Ele perdeu a fé nele. Então quando você olhar para você, você desiste mesmo. Então vimos aí, né, algumas lições na vida de Abraão, algumas fraquezas, né? Ele mentiu, ele julgou, né? Ele causou problema para outras pessoas. Mas de modo geral, de 100%, 90% a vida de Abraão era dirigida por Deus. 10% ficou a desejar, né? Mas Deus sempre atuou e abençoou nosso pai Abraão, né? Lembrando que quem amaldiçoa Abraão é amaldiçoado, né? Então eu falei das fraquezas de Abraão, nunca degrenindo a imagem de Abraão, mas mostrando que ele era um homem com limitação, com fraqueza. Imagina, Brian, você com o seu filho, você sabendo que ele era o sacrifício, e você com seus servos. O Isaac levava o que era menos perigoso, né? A lenha. O Abraão levava a faca e o fogo. O Isaac, a lenha. Aí chega no pé da montanha, né? Ele fala com os empregados: eu e o menino iremos e voltaremos. Porque ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar o filho. Precisava de provar mais alguma coisa? Não. Ele já falou: nós iremos e voltaremos. E ele sabia que o sacrifício era o Isaac, porque ele acreditava que Deus ia ressuscitar. Precisava provar mais alguma coisa para Deus? Não. Mas Deus falou: continua. Ele foi. Imagina que cada passada, um silêncio mortal, seguindo os dois. Até que o menino é danado, né? Ele quebra o silêncio. Pai, aqui está o altar, a lenha, o fogo, a faca. Cadê o cordeiro? É você, filho. Isaac resistiu, irmão? Isaac subiu no altar, irmão. Isaac foi amarrado. Ele não resiste, ele não luta. Tinha já pensado nisso? Estava lá, ó. Isaac estava amarrado. Ele não falou: o senhor é louco, o senhor é doido. O senhor vai fazer como os cananeus que exigem sacrifício de criança? Ele teria um monte de argumento para questionar o pai dele. Os deuses cananeus que exigem as crianças. O senhor ficou velho, caduco. Não é isso que esses moços aí andam falando dos pais? O pai não entende nada. O pai está caducando, sabe nada. Eu queria ver você lá no altar, amarrado, já com a fogueira acesa. Meu pai pirou. Não, Isaac fez isso não. Isaac também tinha a fé de Abraão. Ele ouviu Abraão falando
com o servo: iremos e voltaremos. Então Isaac também acreditou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Ai, meu, deitou tranquilo. Quando o pai, Deus falou: para, agora eu sei. Mas eu não sabia antes. Sabia. Só que ele abriu mão de não saber. Porque Deus é o único ser que tem toda a glória, e Ele tira para ficar como um mendigo numa esquina, para saber se você vai parar e dar atenção para Ele. É sério ou não? Lembra da pregação lá do Enoque? Lembra que o Marreta Santa falou? Ele que falou que eu sou Marreta Santa. Pensou, irmão? No último dia a gente vai ter muita surpresa, né? E você fala: era Jesus, cara. E que bom, eu não tinha nem um centavo no bolso, mas eu parei, eu ouvi, eu falei com ele: um amigo, eu não tenho um centavo no meu bolso, mas eu posso conversar um pouco com você, eu posso orar, eu posso, você fica aqui mesmo, sempre, eu posso voltar outro dia, quando eu tiver alguma coisa, trazer para você. Aí você vai falar: nossa, é Jesus, cara. Teve um dia, eu não sei quem, né? A gente lembra de uma coisa, vai lembrando de outra. Um desses cantores famosos aí foi para uma praça, vestiu-se de mendigo e ficou lá tocando, e ninguém deu bola para ele. Aí ele foi tirando aquela maquiagem, aí todo mundo parou. Olha, mas a música é a mesma, o tocador é o mesmo.